Vamos estudar os ângulos entre objetos com a ajuda do produto escalar. No caso, a gente vai ver o ângulo entre duas retas, dois planos, ou uma reta e um plano. No caso de duas retas, nós temos quatro ângulos. Então, as retas formam quatro ângulos, mas a gente vê que esses dois aqui, opostos, que estão da mesma cor, estão em vermelho. Eles têm o mesmo tamanho, né? Eles são congruentes, esses em verde aqui opostos também são. E a soma do verde com vermelho é 180. Então a gente vê que, sabendo o valor de um deles, a gente determina o valor dos outros três. Então aqui, né? Se um deles é alfa, dois dos outros são 180 menos alfa, e o oposto a alfa também é alfa. Agora, sabendo cada vetor diretor de cada reta V1 e V2, podemos calcular o ângulo entre elas, que no caso vai ser esse em verde aqui, né? A gente vai escolher o menor dos ângulos. Por que o menor? Bom, o menor, os outros vão depender dele, né? Além disso, o menor, a gente vê que, como a soma do verde com vermelho é 180, o menor está entre 0 e 90. Ou então, se a gente tem V1 e V2, a gente calcula o ângulo entre as duas retas. No caso da figura, é o ângulo entre os vetores V1 e V2. Então vai valer a fórmula do ângulo entre os vetores. Aqui, V1 escalar V2 aparece em módulo. Por quê? Porque a gente poderia, na hora de extrair o vetor diretor da equação, a gente poderia estar escolhendo esse em vermelho para a primeira reta e esse aqui em azul para a segunda, e no fim das contas está calculando esse ângulo vermelho. Só que o cosseno desse ângulo em vermelho, como ele é maior que 90, o cosseno dele vai ser menos cosseno de alfa. Então o cosseno do menor que a gente está procurando aqui vai ser o mesmo cosseno de 180 menos alfa, com a diferença que o cosseno do 180 menos alfa, que é esse em vermelho, é negativo e o verde é positivo. Então, em valor absoluto, eles são iguais. Então, na fórmula, a gente já joga o valor absoluto, que é para acabar com essa ambiguidade aqui. A gente poderia estar escolhendo os vetores diretores a partir das equações, de modo que o ângulo que a gente está calculando não é o verde, é o vermelho. Mas eles têm a relação entre eles que leva facilmente o cálculo do ângulo entre os vetores para o cálculo do ângulo menor aqui entre as retas. Se a gente soubesse, em vez dos vetores diretores, os vetores normais, a gente teria a mesma fórmula. Por quê? No caso, o ângulo entre as retas seria esse alfa, entre os vetores normais seria beta. Aqui a gente chama esse vermelho aqui de gama. Alfa mais gama é 90 graus. Por quê? Porque N1 é ortogonal a V1. Beta mais gama também é 90. Por quê? Porque N2 é ortogonal a V2. Isso significa que beta é igual a alfa. Direto aqui das equações, a gente pode fazer essa linha menos essa. A gente obtém alfa menos beta igual a zero. Então beta é igual a alfa.
Então, cosseno do ângulo entre os vetores normais também, se a gente tira o sinal do cosseno do ângulo entre esses vetores normais, a gente obtém o cosseno de alfa. No caso, se a gente sabe os vetores normais de dois planos, a fórmula é a mesma, né? Qual é o ângulo entre dois planos? Vai ser o ângulo dessa abertura aqui, né? Agora, o ângulo dessa abertura não é qualquer ângulo. Não é qualquer ângulo entre as direções dos dois planos. Eles são concorrentes, eles têm uma direção comum. Se fosse o ângulo dessa direção do primeiro plano com essa mesma direção do segundo, como é a mesma reta, o ângulo seria zero. E aí a gente não estaria diferenciando os planos, a posição de um plano com o outro, né? Sempre acharia o mesmo ângulo para qualquer caso. A gente vê que a abertura aumentando aqui, esse ângulo de abertura aumenta. É o ângulo entre essa reta aqui e essas retas. Essa reta, por exemplo, ela está no primeiro plano e ela é ortogonal à direção comum. Mesma coisa essa reta aqui. Essa reta está no segundo plano e é ortogonal à direção comum. É como se a gente estivesse olhando os dois planos na direção, o nosso olhar na direção da reta comum. Então, ela acaba desaparecendo, o papel dela acaba desaparecendo e fica ressaltado o papel dessas duas retas contidas nos planos e ortogonais à direção em que a gente está olhando. Claro, como elas estão no plano, elas são também ortogonais aos vetores normais. Então, se a gente elimina a direção comum, o que a gente tem é essa figura aqui, a abertura dada por essas duas retas. E de novo a gente cai no caso anterior, quando a gente tinha os vetores normais de duas retas. O ângulo entre eles ajudava a calcular o ângulo entre as duas retas, através da mesma equação, né? A figura é a mesma, então a gente vê que de novo beta igual a alfa. Quer dizer, o ângulo entre os vetores normais é o mesmo que o ângulo entre as duas retas. Bom, a gente poderia estar pegando o vetor normal e ser o ângulo 180 menos alfa, né? Mas aqui o módulo elimina a ambiguidade, né? A gente já está partindo de uma figura em que beta é igual a alfa. De qualquer forma, no caso geral, a gente elimina o sinal, como no caso entre duas retas, né? Agora, das fórmulas anteriores, a gente obtém critérios de ortogonalidade. Que duas retas são ortogonais se seus vetores diretores são ortogonais, então o produto escalar dos dois é zero, ou se os vetores normais são ortogonais, né? Quer dizer que o produto escalar deles, né, entre eles, é zero. Aqui a gente tem os vetores. Como as retas aqui são ortogonais, os vetores diretores, cada uma delas, também servem de vetores normais de cada uma delas, né? Então esse aqui é vetor diretor dessa reta vertical, mas é vetor normal da horizontal. Mesma coisa esse daqui, é vetor diretor da horizontal e é vetor normal da vertical. Agora, dois planos são ortogonais, se e somente se o produto escalar dos vetores normais é zero.
Então a gente pode resolver um problema que envolve o critério de ortogonalidade. A gente tem essa reta 2x menos y igual a 1. A gente precisa encontrar R2 ortogonal a R, que passa por A 0, 1. Um vetor normal AR é 2 menos 1, né? As coordenadas dele são os coeficientes de x e y. Então a gente faz essa operação para achar o vetor normal N2 da ortogonal. N2 tem que ser ortogonal a N. Então a gente já faz aquela operação de trocar as coordenadas de N de posição e mudar o sinal de uma delas, que é essa operação aqui. Nesse caso, 2 vai ficar trocando de posição 2 menos 1, a gente vai ter menos 1, 2, só que troca o sinal aqui do menos 1, vai ficar 1, 2. Então R2 é x mais 2y igual a uma constante. Qual constante? Aqui a gente obtém aplicando o lado esquerdo as coordenadas de A. Então A pertence a R2, então D igual a 0 mais 2 vezes 1, D igual a 2. Então R2 tem equação x mais 2y igual a 2. Quanto ao ângulo entre uma reta e um plano, vai ser o ângulo entre a reta e a projeção da reta no plano. Aqui a gente está vendo aqui a projeção dessa reta no plano. Então, se a gente tem N vetor normal ao plano, V vetor diretor da reta e W vetor diretor da projeção, são esses aqui, né? W em preto, V aqui em azul, né, diretor da reta, e N normal ao plano em vermelho. A gente de novo cai numa figura desse tipo aqui. A gente tem dois ângulos aqui, alfa e beta. O ângulo que a gente quer calcular é o alfa. Não, é o beta, né? O ângulo entre a reta e o plano. Então, o ângulo que a gente tem que calcular é o beta, o ângulo da reta com o plano, né, com a projeção. Então, beta mais alfa é 90 graus, então cosseno de alfa é seno de beta. Então, seno de beta, que é o ângulo que a gente quer calcular, vai ser o ângulo, vai ser o cosseno do ângulo entre os vetores V e N. Então a gente usa a fórmula, né, do cosseno desses ângulos. Aí a gente obtém seno de beta. O beta, quando ele está entre 0 e 180, ele é sempre não negativo, né? Então a gente elimina o sinal botando aqui o módulo no produto escalar. Bom, os casos extremos das relações entre uma reta e um plano, né, determinam os seguintes critérios. Aliás, antes de ver os critérios, quais são os casos extremos? Bom, a reta pode estar fazendo o ângulo máximo, 90 graus, né, ou o ângulo mínimo, que é 0 graus. Caso de 90 graus é ortogonal ao plano, 0 graus é paralelo ao plano. Então, se a gente tem o vetor normal do plano e o vetor diretor da reta, se a reta é paralela ao plano, dá para ver aqui na figura, o vetor diretor vai ser uma das direções do plano, e, portanto, sendo uma das direções do plano, tem que ser ortogonal ao vetor normal, né? E aí o critério é vetor normal escalar vetor diretor igual a 0.
caso eles sejam ortogonais, a reta esteja cruzando o plano, formando um ângulo de 90 graus. A gente vê aqui que nesse caso o vetor diretor indica a direção ortogonal ao plano, então ele é uma espécie de vetor normal do plano. Então, se a gente obtém esse vetor normal n a partir das equações do plano, o vetor diretor v a partir das equações da reta, a reta é ortogonal ao plano se o v é múltiplo de n, né? Se eles são paralelos, então são múltiplos um do outro.